Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de mestrado, que se chamava Metamorfose. Nesse projeto aqui, que depois, aos poucos, eu vou contando um pouco sobre o que era agora, né? Era a metamorfose no teatro. O corpo do ator em metamorfose começava com uma experiência que eu chamava de experiência M, que era uma pesquisa que partia, então, o texto da peça era a palavra metamorfose. Esse era o texto da peça. Então, a partir desse texto, uma palavra, a gente foi desenvolvendo uma pesquisa, aí que acabou quando a gente conseguiu construir um texto, um roteiro de ações para esse espetáculo que se chamaria Metamorfose, que não foi montado. Mas aqui, o que eu queria falar hoje é o seguinte: aqui nessa dissertação de mestrado, então, eu falo sobre as minhas inspirações, sobre as minhas influências. E falo as influências teóricas, que é o que eu vou falar sobre isso que eu quero falar hoje, né? Eu cobro meia entrada da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de quatro, paga por três. Quando entrei na faculdade, foi a preparação do ator, está por aqui, a preparação do ator do Stanislavski, né? Esse livrinho aqui, ó, a preparação do ator. Konstantin Stanislavski. Naquela época, ainda já era anos 70 do século passado, mas ainda se estudava bastante Stanislavski. Não sei como que é agora, ele caiu um pouco em desuso, superado, vamos dizer assim, por outros teóricos. Tá? Eu continuo achando que ele é a base da teoria teatral. Sobre ele se construíram alguns avanços. Sobre ele, as pessoas que são contra ele ou que acham que ele é ultrapassado, têm que estudá-lo para daí contradizê-lo e aí chegar a alguma outra teoria que realmente não só supere, como põe abaixo as coisas que o Stanislavski fez. E isso até hoje ninguém conseguiu fazer. Mesmo as pessoas que trabalham com a performance, com a presentificação no lugar da representação, elas, na minha opinião, também deveriam ler os 3 principais livros do Stanislavski que foram lançados em português. Mas, enfim, então o Stanislavski é uma grande influência minha, foi o primeiro autor que eu li. O segundo livro que eu li de teatro foi Em Busca de um Teatro Pobre, do diretor polonês Jerzy Grotowski. Ele trazia já experimentações, levou adiante a pesquisa sobre o método das ações físicas iniciados pelo Stanislavski. E aí a gente lia aquele livro, era um pouco incompreensível, mas também ele dizia a respeito diretamente à realidade do teatro brasileiro, que é um teatro pobre. E aí o Grotowski pensava o teatro como algo que tu acende uma lâmpada, entendeu? Não tem assim, eu não tenho figurino, eu não tenho cenário, eu não tenho iluminação, quem é que pode me dar um dinheiro? Aí o artista sempre com o pires na mão para buscar um dinheiro para conseguir fazer seu trabalho. Então, no teatro pobre, o ator o centro do trabalho é o ator. É isso que interessa. Não precisa cenário, não precisa adereço, não precisa uma iluminação especial.
para que o teatro aconteça. Então esse é o teatro pobre dele. Depois eu conheci o Artaud, Antonin Artaud, que ele é da mesma época, assim, ele, o Brecht, que eu conheci ainda depois do Artaud, diretor alemão, Bertolt Brecht, e Antonin Artaud, um francês maluco, teve internado em hospícios e andou viajando pelo México e também trouxe uma teoria teatral maluca sobre o teatro e a peste, e aquilo era instigante, era provocador, e a gente queria também fazer com que o público se sentisse provocado no seu âmago, no seu interior. E isso era uma busca que passou a ser, por exemplo, a Terreira da Tribo, o Oi Nós Aqui Trafez, o grupo Oi Nós Aqui Trafez, ele partia de vários princípios, tanto do Grotowski quanto do Antonin Artaud. E talvez, não me lembro disso, mas acho que deixava um pouco de lado já o Stanislavski, né? Não tenho certeza, tá? E aí eu conheci um teórico importante, eu li 3 livros desse cara, tem 2 livros dele que são fascinantes, tomara que eu lembre o nome. Se eu não lembrar o nome do livro, eu boto aqui. Se não, eu vou deixar o link de um outro vídeo do canal do teatro, que eu estou falando de Jean-Jacques Rubini, também um francês, esse sim, esse era teórico, professor da Universidade Paris 6 e tal. Assiste o vídeo sobre ele ali, e aí eu falo ali sobre os 2 livros dele, que são básicos, são livros assim, qualquer pretendente a fazer teatro, seja diretor, seja ator, cenógrafo, quer trabalhar com teatro, lê os 2 livros do Jean-Jacques Rubini. Vou botar o nome aqui e vai lá nos vídeos que tem bem explicadinho sobre os livros que o Rubini escreveu. Eu conheci também Mikhail Chekhov, não sei se é assim que se pronuncia, também um ator russo, trabalhou com Stanislavski, foi para os Estados Unidos e lançou um livro chamado Para o Ator, que é muito bom, tiro referências de exercícios que eu uso com os meus alunos, com os meus atores, a partir desse livro Para o Ator. Então, tu vê, é um bando de gente, sim, esses dias eu vi falando, é um bando de gente branca, são, na sua maioria aqui, as pessoas que eu anotei, são europeus, são norte-americanos, mas, como é que eu vou dizer assim, nesse sentido, é interessante o fato de eu ser um encenador latino-americano e eu pude beber de todas essas referências. E no que diz respeito a trabalhar com as pessoas que eu trabalhei durante a minha vida, eu mandei as favas, eu tenho a minha dose de colonizado, vamos dizer assim, porque eu bebi em todas essas fontes. Mas, por outro lado, eu pude criar uma maneira minha de trabalhar, de orientar o ator, de orientar o aluno, uma maneira pessoal, a partir de muitas fontes. E se eu fosse russo, eu até hoje ia estar bebendo no Stanislavski. Se eu fosse alemão, eu ia estar ali com as teorias do Brecht, e, claro, de outros que vieram depois do Brecht, é óbvio, entendeu? Mas eu pude, o Schechner na performance, e todos esses caras, entendeu? A gente bebe deles, e aí é uma coisa autofágica, isso aí já existia lá na Semana de Arte, aquela Semana de Arte Moderna, né? Com aqueles modernistas, aqueles caras tudo estudaram, eram tudo branco, sim, sempre é branco, né? Estudavam na França e depois vinham para cá e aí diziam que cagavam para aquelas coisas francesas e criavam, engoliam aquilo, regurgitavam e colocavam para fora numa grande autofagia daquela cultura que era cultura colonizadora, né?
O tropicalismo depois veio fazer esse mesmo tipo de regurgitação, né, bebendo do rock and roll, das guitarras e etc., e transformando isso numa música, a música popular brasileira, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, aí na música sim já tem toda a influência negra, né, que no teatro não tem, que é lamentavelmente, né? A gente vai contar nos dedos, assim, Abdias do Nascimento, o Nelson Rodrigues escreveu lá O Anjo Negro, então você tem um protagonista negro numa peça, e isso eram coisas absolutamente pontuais, né? E ainda bem que está mudando, tudo isso está indo para o espaço. Mas aí também conheci o Eugênio Barba, que é italiano já, é europeu, branco também, mas que teve começou a pesquisar antropologia teatral, e ali ele levantou muitas coisas. Nossa, foi uma pequena revolução causada pelo livro Nas Ilhas Flutuantes. Vou botar o nome aqui também, tá? É o primeiro livro que foi lançado dele. Eu consegui em espanhol. Tinha um amigo uruguaio, ele trouxe para mim de presente o livro esse, em Las Ilhas Flotantes. Eu vou colocar o nome aqui, tá? Eu vou pesquisar e colocar o nome aqui. E aí eu vou falar outras pessoas que foram influências teóricas no meu teatro. Falei no Brecht, o Brecht importante, alemão, com o distanciamento e toda a teoria do Brecht, de um teatro que não é falso, que é feito para o público pensar e reagir, ter reações àquilo que está sendo contado, né? E Eugênio Kuznek também é cria do Stanislavski, que veio para o Brasil, um ator russo veio para o Brasil divulgar aqui as teorias do mestre Stanislavski, e também Eugênio Barba, eu falei, Tadeusz Kantor, pesquisador também polonês, um ator, e ele era ligado às artes plásticas também. Ele fez várias instalações, fazia umas coisas na área das artes plásticas, né? Aí se envolveu no teatro também, trouxe muitas coisas. Ele tem um livro, vou botar aí o nome do livro, do Tadeusz Kantor, né? Mas eu também li Sábato Magaldi, Décio Almeida Prado, o nosso Anatol Rosenfeld. Esses três é a trinca teórica do teatro brasileiro, da teoria brasileira. Você pode procurar em Sábato Magaldi, Décio Almeida Prado, e eu li também Viola Spolin. Aí, né, teve os russos, tem os americanos. A Viola Spolin, a Anne Bogart, que tem a preparação do diretor, o livro dela se chama Preparação do Diretor. A Viola Spolin, que cria toda uma base no seu livro Improvisação para o Teatro. Então, também eu utilizo, né? E tem o Jorge Dubach, que é um autor argentino, que também tem uma visão especial sobre o evento teatral. E eu também, então, citei aqui alguns teóricos, espero não ter esquecido nenhum aqui, que foram importantes para que eu reunisse um conhecimento teórico do teatro. Assim, falta o pessoal do teatro pós-dramático aqui, claro, o Hans Thies Lehmann, né? Lehmann teve em Porto Alegre, eu não estou em Porto Alegre agora, teve lá em Porto Alegre e deu uma palestra muito bacana. Diz que a ideia que as pessoas têm do teatro ainda está no início do século 1900. Então, isso foi uma frase que me fez pensar muito, sabe? O público, quando a gente fala assim, teatro, o público lembra e é remetido diretamente às telenovelas e ao teatro que era feito no final de 1890 até 1920. Essa é uma ideia de teatro que está dentro da cabeça das pessoas, em geral. Estou generalizando agora, é claro, tá?
Mas então, falei hoje sobre as minhas influências teóricas. Eu queria pedir para você aí que está curtindo esses vídeos, se inscrever no canal do teatro, convidar seus amigos que fazem teatro, pessoal, teatreiros em geral, convidem para se inscrever no canal do teatro. Minha meta é até o final do ano chegar a 1.000 inscritos. Uma meta baixíssima, né? Se pensar que tem canais aí que tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas inscritas, tá? Então, eu quero chegar a 1.000. E aí, por favor, ajude, então, a aumentar esse público do canal do teatro. Outra maneira que você pode contribuir é fazendo um Pix para pix@teatro.gmail.com. Eu cobro meia entrada da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4 paga por 3.